Hoje vamos continuar falando, agora numa segunda parte, sobre a vida e obra de Teodomiro Carneiro Santiago. Recordando, numa primeira parte, nós falamos sobre a sua família, a sua formação escolar e suas primeiras realizações. Notadamente, nos detivemos muito no Instituto Dom Bosco, que ele ainda não tinha se formado, mas já estava trabalhando na criação do Instituto Dom Bosco, que posteriormente foi transformado na Escola de Horticultura. Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre a criação e a inauguração da Escola de Engenharia. Vamos falar sobre as dificuldades que ele teve na política quando foi preso e exilado para Portugal. E, finalmente, vamos falar do ocaso de Teodomiro Santiago, quando ele foi preso e foi exilado em Portugal, onde passou uma boa parte no exílio. Então, com relação à criação e inauguração da Unifei, nós sabemos que o curso de eletricidade já começou a funcionar, eu comentei isso da última vez, no antigo prédio que existia, onde hoje está o edifício Eulália Pinto. Ali funcionou um curso de eletricidade, já um curso preparatório para ser um curso superior. E funcionava normalmente, mas Teodomiro, a gente sente que ele não estava satisfeito apenas com aquele curso. Ele pretendia criar um instituto mais presente. Ele que viajava muito, via as nossas reservas hidráulicas, as nossas cachoeiras, as quedas d'água. Como não transformar aquilo numa eletricidade? Então ele sonhava em criar uma escola de eletricidade, uma escola superior, e sonhava também em trazer professores capacitados com suas peças, seus laboratórios, etc., para ministrar aqui um curso, enfim, um curso totalmente especial. Nós não comentamos quase, mas uma figura que deu muito impulso a isso, nós falamos superficialmente da última vez, foi a dona Lucinda, a senhora mãe do Teodomiro. Porque o Teodomiro explicava isso para a dona Lucinda, porque era um dinheiro fabuloso. Primeiro tinha que adquirir uma instituição, uma casa grande para servir o Instituto. E segundo, ele teria que viajar à Europa para contratar os professores e trazer o material necessário para implementar esse instituto. Então, ele levava esses problemas mais para a sua mãe do que para o seu pai. E deixava a dona Lucinda encarregada de convencer o seu pai, Coronel Carneiro Santiago, a fornecer os meios financeiros necessários para que Teodomiro realizasse esse seu grande sonho. E, para nossa surpresa, ele conseguiu do seu pai todo o apoio para realizar o que ele pretendia. Em coincidência, aquela casa onde se instituiu a Escola de Engenharia era de um cunhado de Teodomiro, do Dr. Luiz Renó, que tinha perdido a esposa, Dona Ana Carneiro. Então, o Teodomiro conseguiu convencer o Dr. Luiz Renó a vendê-la para ser transformada num instituto. E o Dr. Luiz Renó se sensibilizou com esse apelo de Teodomiro e facilitou a venda daquela casa. Isso foi muito fácil para Teodomiro ali constituir um instituto. Onde hoje, tradicionalmente, nós sabemos, um prédio tombado, ali junto à Igreja Matriz, no início da rua que tem o nome de Coronel Renó. Então, o Dr. Luiz Renó cedeu, tinha ficado viúvo recentemente, tinha perdido sua esposa, e não criou nenhuma dificuldade
em vender em prestações módicas a casa. Estava Teodomiro contratar os professores, e isso implicava numa viagem à Europa, onde ele pessoalmente foi àqueles países sedes da engenharia, vamos dizer assim, a Bélgica, a Suíça, a Alemanha, foi lá para conseguir contratar professores experientes, excelentes professores, programação para a escola e também peças e até, vamos dizer assim, uns laboratórios para dar início ao seu grande sonho. Deixou então a direção da escola, que, como eu disse, funcionava, já estava funcionando uma escola de eletricidade, deixou tudo a cargo do seu cunhado, Olinto Carneiro, e seguiu para a Europa. E lá contratou professores pioneiros, belga, suíço e francês. Até posso dizer os 6 pioneiros contratados por Teodomiro que deixaram nome aqui na nossa cidade. Os belgas, Victor von Eleput, Armand Berthollet, Arthur Taubeck. São os 3 primeiros que chegaram aqui. Logo depois, mais 3 chegaram. Quais foram? Fritz Hoffmann e Arthur Spieß, suíços. E um francês, Pierre-François Aubijois. Não sei se o meu sotaque está bom. Pierre-François Aubijois. Então, são os 3 que vieram posteriormente. Então, são tidos como os 6 pioneiros de nossa faculdade. Aqui um destaque especial para Fritz Hoffmann, que além de professor, ele fez muitos trabalhos em benefício da nossa cidade. Os senhores sabem que lá no Morro Chique existe uma rua Fritz Hoffmann. Ele foi o responsável por demolir, vamos dizer assim, uma boa parte do Morro de Santo Antônio e aterrar aquela região onde hoje está a rodoviária e a mesma estação ferroviária. Aquela área toda ali era um buraco, uma espécie de um buraco, era uma depressão muito profunda. E ele, por uma técnica toda especial, uma técnica hidráulica, veja bem, técnica hidráulica, aproveitando as águas do Ribeirão Zé Pereira, esse ribeirão que passa aqui no bairro do BPS. Então, aproveitando aquelas águas, ele canalizou e, vamos dizer assim, dissolveu uma boa parte do morro ali existente e aterrou, com isso conseguiu aterrar uma boa parte ali onde hoje, repito, está a rodoviária e uma parte da estação ferroviária. Então, Fritz Hoffmann foi um grande elaborador aqui. Eu tive a felicidade de conhecer uma de suas filhas. Bom, aí uma vez preparado o ambiente, já contratados os professores que aqui chegaram e com a casa já arrumada, as aulas tiveram início praticamente no dia 1º de março de 1913. Mas a inauguração só se deu no dia 23 de novembro desse mesmo ano, de 1913. É uma data muito consagrada aqui, vejo uma data toda especial para Itajubá, dia 23 de novembro de 1913. E foi feita com um simbolismo muito grande, com a presença de várias autoridades, desde o presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca, o vice-presidente Venceslau Braz, Pinheiro Machado, que era o vice-presidente do Senado, o presidente da Câmara, Sabino Barroso, Rivadavia Corrêa Mello, que era o ministro da Fazenda, Barbosa Gonçalves, ministro da Aviação, Paulo de Fronten, que era o diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil e o diretor da Politécnica do Rio de Janeiro. E muitas outras figuras, e muitos deputados, e muitos senadores, e muitas autoridades que eu vou deixar de falar. Nós, infelizmente, somos premidos pelo tempo, então temos que fazer uma síntese do que falamos, porque são figuras extraordinárias que mereciam uma palestra que levaria 2 a 3 horas. Tudo estava correndo conforme o previsto. As autoridades usaram a palavra, tudo bem. Quando coube a palavra a um aluno da escola,
Bernardino José da Costa Filho, um aluno da escola, que é recém-inaugurada, usou a palavra e muito inflamado, enalteceu a escola como uma escola prática, uma escola diferente das demais. Houve uns protestos, e o protesto mais efusivo, mais agressivo, partiu do Dr. Paulo de Fronten. Ele, aos berros, dizendo, não apoiado, quando o nosso Bernardino José da Costa Filho falava na parte prática da escola em comparação com as demais escolas existentes. Paulo de Fronten, como falamos, era o diretor da Escola Politécnica, ficou sentido por isso e gerou vamos dizer assim, um tumulto na inauguração, um verdadeiro, vamos dizer assim, um bate-boca entre apoiadores de Paulo de Fronten e aqueles apoiadores de Teodomir Santiago, que logo Teodomir Santiago retrucou o Paulo de Fronten e os dois travaram uma discussão muito pesada ali na frente das autoridades, particularmente do presidente da República. A ponto que o Marechal Hermes da Fonseca deu por encerrada a sessão. O Marechal Hermes tomou a palavra e deu por encerrada a sessão. O Paulo de Fronten retirou-se de Itajubá. Foi até a casa da dona Amélia Braga, onde ele tinha se acampado, ela tinha ficado, pegou seus pertences, seus seguidores o acompanharam e ele seguiu para a estação ferroviária e de lá já se retirou de Itajubá. Hermes da Fonseca deu por encerrada a sessão, retirou-se de lá, mas convencido pelo vice-presidente, o nosso Venceslau Braz, e por outras autoridades, ficou convencido a permanecer em Itajubá e cumprir o restante da missão que lhe cabia aqui. Estava em fase de discussão a sucessão presidencial. Nós estamos vivendo em 1913, sabemos perfeitamente que Venceslau Braz assumiu em 1914. Então ali foram embora os seguidores de Paulo de Fronten, mas ficou uma boa parte da comitiva que seguia o presidente da República. E os demais protocolos prosseguiram. Mas aquilo ficou muito marcado, a imprensa, não apenas a imprensa daqui de Itajubá, mas a imprensa nacional, e diria até internacional, publicou esse acidente ocorrido na inauguração da Escola de Engenharia. Então é isso que eu tinha que falar sobre a escola, que depois passou a funcionar normalmente e cada vez crescendo mais. Ela foi adquirindo diferentes nomes ao longo da sua vida, né? IEM, por muito tempo se foi conhecido como Instituto Eletromecânico de Itajubá, IEM. Nós vamos falar agora sobre o revolucionário Teodomiro Santiago. A princípio, Teodomiro Santiago apoiou Getúlio Vargas. Na Revolução de 30, quando foi deposto o presidente Washington Luiz, o Teodomiro Santiago apoiou toda a atitude de Getúlio Vargas contra o totalitarismo querendo ser imposto por Washington Luiz. Até que ele observou que Getúlio Vargas era também totalitário com inspirações ditatoriais sobre o Brasil e se opôs a várias medidas que Vargas estava adotando e aliou-se particularmente a São Paulo numa revolução em 1932. Teodomiro, apoiado por alguns seguidores, daqui seguiu para Vila Maria e de Vila Maria conseguiu atravessar a fronteira e se juntar aos paulistas na Revolução de 32. Uma decepção que ele teve, segundo consta, é que ele esperava que Minas Gerais, governado por Olegário Maciel, e outros estados aderissem à Revolução Constitucionalista ordenada, organizada e preparada pelo Estado de São Paulo, o que não ocorreu. Então ele teve muitas dificuldades aqui em Minas e no Brasil como um todo para levar avante essa revolução que foi esmagada, foi derrotada
e os principais líderes dessa revolução foram deportados para Portugal. Entre eles, o Teodomiro Carneiro Santiago. Um fato muito curioso que ocorreu foi que houve uma ordem para o batalhão de prender Teodomiro. Olha que ordem difícil de ser cumprida pelo comandante do batalhão. Chegou a ordem ao batalhão para ir à casa de Teodomiro e levá-lo preso, vejam, preso para o Rio de Janeiro, onde se juntariam aos demais deportados e seguiriam em navio para a Europa. O major que recebeu essa missão, eu não vou comentar os nomes, o major que recebeu essa missão, muito bem, teve que cumprir a ordem do comandante, a ordem geral do comando-geral do Exército. Ele foi lá na casa de Teodomiro e foi lá muito acanhado, assim, vamos dizer assim. E o Teodomiro logo esticou as mãos para ele e disse: olha, eu sou seu prisioneiro. Teria dito o major: eu não considero o senhor como prisioneiro, e sim, vou lhe convidar para fazer uma viagem até o Rio de Janeiro e com muita honra vou acompanhá-lo até lá. E o Teodomiro prontamente: não, tudo bem, tudo certo. E lá foi ele para o Rio de Janeiro se juntar, como eu falei, aos demais prisioneiros que foram embarcados e mandados para Portugal. Uma coisa interessante é que muitos eram adeptos, defensores de Teodomiro, inclusive no próprio governo. Entendiam a grandiosidade de Teodomiro, as riquezas de propósito de Teodomiro, e lutaram mesmo para que esse exílio fosse extinguido a Teodomiro. Então ele ficou relativamente um pouco tempo lá, e logo no início do ano seguinte ele foi comutada a sua pena e ele foi trazido ao Brasil e recebido aqui, desceu no Rio, uma semana depois já veio aqui para Itajubá e com banda, com foguetes, com uma presença numerosa de pessoas, de adeptos de Teodomiro, foi recebido aqui de uma maneira toda festiva. Isso em 1933. O Teodomiro, então, morava no Rio, no bairro até, Copacabana, morava lá no Rio, porque ele foi, por muito tempo, deputado federal lá. Sabemos que a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, ele então morou lá. Nós já sabemos também, casou-se com a dona Maria Josefina Gualtemozin. A Maria Josefina Gualtemozin, a gente chamava intimamente de Dona Mary. Ela era filha de um militar, de um oficial do Exército, general Gualtemozin. Então, ele estava com a vida bastante ligada ao Rio de Janeiro. Mas em 1936, ele recebeu um convite para uma solenidade na escola de horticultura e veio aqui a Itajubá. E todos que estavam presentes lá repararam que Teodomiro já estava com sintomas de uma grave doença. Isso, vejam, em janeiro de 36. Ele teve presente lá essa cerimônia e muitos ficaram impressionados com a fraqueza que ele estava revelando nesse problema. E assim, depois de visitar, ele chegou em outubro, dia 25 de outubro de 36, faleceu e sendo seu corpo sepultado lá no cemitério mais próximo lá da sua residência, que é o cemitério São João Batista. Fica no bairro de Botafogo, ali próximo, onde a família ainda mantém uma campa, uma sepultura lá. Aqui foi uma comoção muito grande, vários representantes de Itajubá estiveram lá presentes ao enterro, ao sepultamento e ao velório, entre eles o prefeito de Itajubá, que era Luiz Pereira de Toledo. E Itajubá estabeleceu 3 dias de luto pelo falecimento de Teodomiro. Teodomiro foi muito querido, muito ovacionado, muito lembrado aqui. Para falar as homenagens que foram prestadas, particularmente depois da morte dele aqui, eu levaria muito tempo. Então eu procurei resumir algumas pequenas lembranças de Teodomiro
aqui. Nós sabemos que tem educandário com o nome dele, enfim, várias instituições com o nome dele. Eu vou resumir algumas. A primeira que eu quero falar foi o busto que foi criado em 1951. Então, foi o quarto busto que Itajubá instituiu aqui, quarto monumento, vamos dizer assim, quarto monumento aqui, um dedicado, então, a Teodomiro Santiago. Repito, em 1951. Posteriormente, vamos falar outra coisa interessante, muito justa, foi o estabelecimento da Praça Teodomiro Santiago, a praça principal de nossa cidade. Não que o antigo detentor dessa praça, o honrado político Cesário Alvim, não merecesse, mas substituíram o nome Cesário Alvim da praça, que era conhecido como Praça Cesário Alvim, por Teodomiro Santiago. E dedicaram, como não podiam deixar de ser, a uma das artérias mais importantes, a Avenida Cesário Alvim, que acho que todos conhecem essa avenida que nos conduz até a Santa Casa. Então, foi uma comemoração muito justa e uma lembrança muito justa para Teodomiro Santiago, uma das grandes expressões de nossa cidade. E, finalmente, outra que eu gostaria de citar, bem mais recente, é que, com autorização de sua esposa, sua viúva, que ainda sobrevivia, a gente chama de Dona Mary, eu repito, Maria Josefina de Gualtemuzin, Dona Mary, e de seus filhos, autorizaram os despojos de Teodomiro serem trazidos aqui para Itajubá. Então, o corpo de Teodomiro foi exumado, foi retirado lá no cemitério São João Batista, numa cerimônia, numa iniciativa muito gratificante do Rotary Club dirigido pelo nosso professor João Batista Ricci, e com isso trouxeram e criaram, foi feito no próprio prédio onde Teodomiro batalhou e criou, foi criado um mausoléu de mármore muito interessante, e ali colocado, com uma feliz iniciativa, colocados os restos mortais de Teodomiro Santiago. Então, entre muitas outras homenagens, eu repito, eu citaria esses 3 eventos. Queria, antes de encerrar, ainda falar alguma coisa sobre Teodomiro, que ele defendia aquela famosa frase latina, res non verba, quer dizer, res non verba, fatos, não palavras. Então, ele instituiu aquela frase, revelemo-nos mais por atos do que por palavras e sermos dignos de possuir esse grande país. Isso soa muito forte tudo, e vejam, é uma coisa atual, não é? Revelemos mais por fatos do que por palavras. E serviu de dístico para a escola, a sua sepultura e, sobretudo, no brasão de Itajubá. Se nós vemos o brasão de Itajubá, tem uma parte dessa res non verba. Então, revelemo-nos mais por atos do que por palavras. Está isso constante no brasão de Itajubá. Então, era isso que eu queria sinteticamente falar sobre Teodomiro Carneiro Santiago. A próxima sessão, nós pretendemos falar sobre a vinda da família real, melhor dizendo, da princesa Isabel e de seu consórcio, o Conde D, aqui em Itajubá, e vamos falar sobre isso, então, na próxima sessão. Muito obrigado e até a próxima sessão.